Boa noite, pessoal! Bem-vindos ao Acorda Alice. Espero que estejam todos bem. Hoje vamos receber a Aline Bittencourt, que foi minha colega de mentoria. Ela é minha colega de profissão também, publicitária, acabou de entrar aqui. A Aline também mora no Rio de Janeiro e vai contar como foi a transição de carreira dela. Deixa eu já mandar o convite. Jéssica, oi, pessoal. Doutor Salas. Calma aí. A Aline, vê se recebe aí. Tudo bem com vocês? Prontinho! Olá! Boa noite! Boa noite, Carol! Tudo Tudo bem? bem? Tudo, e você? Tudo. Olha, antes de você começar a falar de você, eu tenho uma pergunta de um amigão meu, amigo de adolescência, Binho. Pediu para fazer o seguinte: ele já olhou seu perfil, adorou, tá te seguindo. Aí ele falou: Carol, pergunta para ela, que é o seguinte: Binho era daqueles amigos que saíam para bebedeira, sabe? Na época da assim, eu e ele, a Ô, gente estava de tomar cerveja. E ele hoje é super sarado. Parou com a história de bebida. Quer dizer, parou não, porque ele falou que ele só bebe Heineken porque acha. Calma aí, cadê a pergunta dele que eu anotei aqui? Ah, só bebe Heineken porque acha que é menos calórica. É isso mesmo, Aline? Você tem essa informação? olha, na verdade muda muito pouquinho, muito pouco, assim. Pode até ser que ela seja menos, tem uma variação, mas assim, a melhor bebida, eu sempre falo isso, a melhor bebida alcoólica é a que você bebe menos. Porque assim, o Ah, problema é quando assim, a quantidade. Se você vai beber uma long neck ou se você vai beber cinco, faz toda a diferença. Então, ouviu, assim, né, sei Bi? lá. Se ele gosta da cerveja e qual, assim, a Heineken, pelo visto, ele gosta, mas qual que ele beberia menos? Talvez seja que seja pior, assim, que ele Talvez goste e não goste foi tanto. verdade. Ouviu a dica, né, Binho? Muito obrigada. Ele falou assim: começa a live com essa pergunta que eu quero saber. Bom, É muito, ó, não faz diferença. não tem A diferença. diferença é na quantidade de que você vai beber. Quantas long necks, quantas Heineken você vai beber. Aí vai fazer diferença. Agora tem diferença para gin de cerveja, né? Então, também a quantidade, Pode. porque assim, mais ou menos se você fizer uma gin tônica vou chutar aqui uma água tônica zero, né? Que você não vai colocar caloria na água tônica. Se você fizer uma gin tônica, ela vai ficar aí com sei lá, umas 80, 100 calorias, colocando Aham. limão e etc e tal. Então, a quantidade de gin, geralmente a gente bebe menos que cerveja, porque é mais alcoólico, então dá na mesma, porque se uma latinha Mais de ou menos, cerveja, nem todos. oi? Nem todos, é. Você beber 5 jeans, então também dá no mesmo. Tem um post que eu fiz, mas ele é antigo, ele tem bastante tempo, que eu falo exatamente isso. Se você tomar uma taça de vinho, tem 120 calorias. A cerveja vai ter também umas 120 calorias. O gin vai ter umas 100 calorias. Então, tudo vai girar ali perto de 100. Só que, por exemplo, se eu for beber gin, eu vou beber dois, assim, não vou beber cinco. A cerveja tem muito mais chance de eu beber mais quantidade. O Uhum. vinho também tem mais chance de eu tomar umas 3, 4 taças, talvez. Então, assim, o bom do gin, para mim, pelo menos, é que eu bebo menos quantidade também. Então, assim, realmente, o que vale a pena é o que você bebe menos. E também, assim, o Pronto. que, o que vem acompanhado daquela bebida, né? Porque a cervejinha, geralmente, a gente quer o quê? Uma batata frita, uma Uhum. linguicinha, uma carninha. Você não vai beber, sei lá, um chopp com salada. Acho que não vai combinar É, muito, né? Então, assim, o que não. acompanha também sua bebida vai contar. Então, gente, já está todo mundo avisado. Já começamos a live com uma dica maravilhosa da Aline. Agora sim, Aline, se apresenta para todo mundo, fala sobre você, sobre sua profissão, o que você está fazendo agora. Tá, vamos lá. Eu sou a Aline Bittencourt, como você já falou, e eu sou publicitária de formação, foi minha primeira formação. Fiz faculdade aos 17, 18 anos e comecei a estudar publicidade. Eu sempre quis fazer alguma coisa mais da área de humanas, mais da área de criatividade. Na verdade, meu sonho era ser atriz, assim, aquela coisa de criança, Pequenininha, achava, você queria ser atriz. achava que eu ia A ser Aline atriz é do da Rio Globo. também, tá, gente? Só para vocês saberem. Na verdade, eu sou de BH, moro aqui no Rio, mas talvez se eu Ah, morasse tá. no Rio quando criança, quem sabe esse sonho aí tinha dado mais Pois certo. é. Lá em BH não deu, não. Minha família falou: ó, primeiro você estuda alguma coisa que não seja atuação, depois, se você quiser, você vai, aí nunca foi. Mas Hum. então foi minha primeira formação, eu fui por eliminação, que eu falei, gente, então tá, vou para a área de humanas. E todo mundo sempre falou isso: nossa, como você é criativa, você tem que pensar em alguma coisa nessa área de criatividade.
E aí, naquela época, na internet tinha, né? Comprei aqueles livros, guia das profissões, que vendia na banca, tinha lá todas as profissões catalogadas, e Uhum. achei que Lembro desse. publicidade fazia sentido. Falei, esse negócio tem uma coisa de televisão, de rádio, então Ah, tem um tá. pouquinho a ver aí com essa parte, já que não dá para ser atriz, como é que eu posso trabalhar nessa área sem ser exatamente atuando? E Você aí fez aonde, Aline, aqui? eu fiz na PUC Minas, foi na PUC de Ah, tá. Você BH. fez lá. Tá, É, tá. fiz lá. Eu vim Eu para o Rio também entrei na recente. publicidade porque meu pai não deixou fazer moda. Eu queria Aí, tá fazer faculdade vendo? de moda. Aí Eu não acho que deixou, aí eu fiz a pós. a publicidade acaba sendo uma saída aí de uma profissão normal para quem quer ser artista. Aí É a isso. família veta, que a gente é muito novinho, né? Aí acaba indo para publicidade. Acho que mais ou menos a Mas mesma foi bom, história. né? Foi Hoje você ótimo. trabalha com isso também e eu também, então Eu acho que maravilhoso. a publicidade a gente ajuda em qualquer área. Tudo que É. você aprende na publicidade, eu não sei se você trabalhou em agência também, mas a parte Não, de eu fui para a área de marketing. Eu trabalhei na água de cheiro, lembra da água de cheiro? lembro. Nem tem E mais, né? Não, fechou. E trabalhei na Ali Combustíveis também. Ah, sim. A Ali é mineira, né? É mineira, são duas É, empresas mineiras. Não, os é. mineiros dominam minha vida, desde Era um sempre. cliente grande lá de BH, eu lembro, nas agências, era disputada a conta da É, Ali. é. Não sei, conheço muito as duas marcas. Então, eu era de agência, né? Atendi essas marcas todas. Então, trabalhei em várias agências, agências grandes lá de BH. Trabalhei aqui numa agência grande aqui do Rio também, atendendo cliente de todo tipo de segmento. E o bom da publicidade é que, assim, você aprende sobre vários mercados, né? Igual você aprendeu Exato. perfumaria e depois foi para a área de petróleo, né? De Pois é, combustível. nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, eu atendi Localiza, que aí é aluguel de carro, atendi a Mil, plano de saúde, é, segmentos. E você travou. Será que eu travei também? Não, voltou. Para mim, você pronto, voltou. Então tá bom. Agora, como é Então, que foi? Eu não te mandei até essa pergunta, mas agora eu fiquei curiosa. Como é que foi? Porque você estava solteira quando você veio para o Rio? Ou não, você na casou em verdade, BH? eu tinha um namoro ponte aérea, Rio BH. Então, assim, eu ficava Ah, aqui tá. aos finais de semana. Ficamos aí, sei lá, uns 3, 4 anos, indo e vindo entre Rio e BH. E aí eu vim pro Rio quando, tipo, gente, não dá mais, né? Chega de dar dinheiro para Gol e para Latam. A gente precisa resolver isso, não tá dando mais. E aí foi aí que eu vim pro Rio. Foi para justamente acabar com esse namoro ponte aérea e casar e Aham. morar junto. Ah, Então legal. Isso foi foi por mais ou isso. menos que ano? Foi 2017. E Ah, foi agora. Gente, Aline, foi eu recente. falo com todo mundo, mas eu não sei sua idade. Você provavelmente é mais nova que eu. Mas Acho que não. Eu tenho 39. Não sei se tem problema em falar a então idade. temos a mesma idade, Aline. Safra 82. Safra 89, ótima safra. Aliás, uma Melhor. ótima. Minha amiga que trabalha com vinhos, ela diz que é uma ótima safra. Viu? Bom, Viu? vamos ao que interessa. Aí você veio para o Rio, casou, continuou Exatamente. trabalhando aí na publicidade. E Continuei como que trabalhando. veio o seu momento aí, Acorda Alice? Então, e aí eu engravidei de gêmeas naturalmente. Levei um susto, tipo, como assim dois? A gente estava querendo engravidar, ter filho. E aí eu vi que a gente engravidou de gêmeos. E a vida na publicidade é uma loucura, né? Você não tem hora para terminar, é uma delícia. Eu amava meu trabalho, sempre gostei muito, mas era um trabalho que não tinha muito horário. Você começa de manhã e vai, você tem campanha para entrar no ar, vai até onde for. E aí, conversando com meu marido, a gente achou que seria interessante no início. Ó, saiu o seu áudio aí. A ligação. Voltou, pronto. Numa ligação que eu recusei. Mas Sempre aí acontece. eu engravidei de gêmeos e a gente decidiu, falou assim, olha, eu vou me dedicar aos primeiros anos das meninas fora da publicidade, vou me dedicar totalmente a elas, pelo menos até elas fazerem 2 aninhos. Então, eu pedi demissão depois que a minha licença venceu, justamente porque eu falei, gente, eu preciso me dedicar às meninas. Assim, são duas, não dá pra gente ter, sei lá, um staff de babás e Sim. elas nem verem a mãe, né, e etc, de serem criadas em escolinha, berçário, babá. Então, assim, eu resolvi me dedicar
Talvez se tivesse sido uma só, esse momento Acorda Alice não teria acontecido. Foi justamente porque Olha, vieram duas, eu falei, eu vou precisar dessa dedicação. E aí pensei, nunca foi uma decisão assim parar de trabalhar para sempre. Era uma coisa que tinha um período para acabar. E aí eu falei, gente, depois a gente vê o que que eu vou fazer. Se eu vou continuar na publicidade, sei lá, assim. Eu sei que a vida que eu levava não dava mais, assim, não dava para sim. continuar com as crianças pequenas, nem bebês, etc e tal. E aí elas nasceram, segui o plano, elas cresceram, eu cuidando aqui em casa, etc. E aí elas fizeram aniversário de 1 ano e aí eu comecei a pensar, falei, bom, e aí? O que que eu vou fazer? Para Deixa onde eu te eu fazer vou? uma pergunta. Você conseguiu, porque eu tive a mesma decisão, tá? Quando eu tive os meus dois filhos, a minha primeira filha, na verdade, eu já tinha um ateliê, já tinha feito uma transição, a primeira transição de carreira. Fui trabalhar com moda, trabalhei na Philippe Martin, e aí Uhum. depois abri meu ateliê e fiquei grávida. E aí passei mal. Quando eu passei mal, eu decidi parar tudo e falei assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou ter essa primeira filha, vou ter o segundo logo de cara e depois eu volto a focar na minha vida profissional. Só que eu notei que eu não conseguia, Aline, era engraçado, parecia que eu sentia uma certa culpa de estar sem trabalhar, de estar sem fazer nada. Eu nunca me permiti, eu não sei se você também teve isso, por isso que eu estou te perguntando. Mas eu sinto que tem alguma coisa dentro de mim, aí, né, chamam de síndrome de impostora, ou sei lá o Uhum. quê, que não me deixou relaxar e de fato curtir aquele momento. Eu meio que sofria de estar sem trabalhar. E você? Na verdade, não muito, assim, acho que foi uma coisa tão pensada, tão conversada, tão assim, porque não foi uma decisão, ai, claro, vai ser isso. Eu fiquei, será que eu vou fazer isso mesmo? E aí conversando com meu marido, mas como vai ser, não vai ser? Mas será que vai ser legal até pro nosso casamento também, eu virar dona de casa, mãe em tempo integral? Vai ser interessante, né? Eu vou perder um pouco da minha interessância também, né? A pessoa que trabalha, que tem casos para contar, vou ficar só dentro de casa. Então foi uma E coisa aí, como foi muito seu dia? pensada. Dei o peito de um lado, dei o peito do outro, Exatamente. Exatamente. Não tinha tempo de respirar, na verdade. imagina. Queria voltar a trabalhar para descansar, né? Vontade de trabalhar para dar uma descansada. Não, tá Mas foi muito pensada, eu não senti isso, não. Na verdade, assim, eu tenho uma. Eu não gosto de ficar à toa. Eu fico entediada muito fácil. Então, eu não gosto daquelas pessoas que ficam na rede, sabe? Contemplando. Não sei fazer muito isso. Então, mas eu acho que como as coisas eram tão agitadas, era tanta loucura, eu não me senti não teve, entediada. você não teve, na verdade, nem tempo de pensar, né? Não O que você. tive. E aí não Não, tive você essa tem culpa, que estar não. ali. Não tive essa culpa, não. Na verdade, vinha na minha cabeça assim, o que que vai ser? Mas não era uma culpa, era só uma coisa ali, uma provocação, que eu ficava com aquilo na cabeça, de ficar pensando, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, mas não como uma culpa, mas do tipo, o que que vai ser? Porque não tinha nada decidido, né? Eu nem pensava na nutrição, nem pensava. Você vai me perguntar isso depois, como é que ela surgiu, mas assim, nem passava Pois na minha é. cabeça. A minha ideia até era ir para a sua área na publicidade. Falei, quem sabe eu não vou para a área de marketing de alguma empresa, porque acho que a agência é mais pesado. Não que a área de marketing não trabalhe pesado, mas eu acho É, que o prestador de serviço, né, sempre sim, sofre mais. sim. Então Porque tem que atender cliente, né, o tempo todo, não tem jeito. exatamente. Então eu ficava. A minha decisão era mais por aí, assim, vou me candidatar a algumas vagas em algumas empresas para a área de marketing e tal. Mas era isso que me consumia, era pensar o que que eu ia fazer, o que que eu ia fazer quando acabasse a minha licença, que eu estipulei, que seriam aí esses 2 anos e pouquinho, mas eu não tive essa angústia, não, ainda bem. E aí, como é que foi? No final, perto de chegar aí os 2 anos de licença, Gente, foi um estalo, na verdade, porque assim, eu sempre gostei de nutrição, olha, sempre só um minuto. gostei. Mariane Novaes está mandando um beijo diretamente de Portugal. Sua amiga Linda. querida, também tem uma amiga querida que mora em Florença, que não está perto de mim. Obrigada, Mariane. Um Beijo, beijo, beijo Mari. dado. Que saudade. Mas Aí a Mari foi conta minha aqui. chefe, inclusive, na publicidade da vida. E a Mari foi uma chefe e virou uma grande amiga, muito querida. Olha Mas que legal. então, como é que surgiu? Eu sempre gostei de cozinhar e sempre fui interessada assim, por esse assunto de nutrição. Eu era aquela que no trabalho levava os potinhos com as coisinhas, sempre fui nutricionistas. Então, eu sempre estava com um plano alimentar na mão, gostava
de fazer, de seguir, gostava de ler sobre essas coisas, totalmente amadora e leiga, mas adorava esse assunto e até pensava, falava, gente, ia ter sido legal se eu tivesse feito nutrição. Tá, fiz publicidade, beleza, mas era uma coisa que eu ia gostar de ter um consultório. Acaba que eu era atendimento em agência, então eu falei, se eu tivesse um consultório, eu também ia atender, né, cliente, eu ia estar ali no tete-a-tete com cliente, Sim. paciente, eu ia gostar e tal, beleza. Então era um assunto que eu gostava. E pensava, se eu tivesse feito, mas na minha vida adiante, eu falei, impossível fazer hoje. Imagina, fazer outra faculdade. Como é que eu vou fazer estágio trabalhando como publicitária? É impossível. Então, assim, não cabe. Então, eu guardei esse assunto numa caixinha e falei, tá lá, fica aí, nutrição. Não tem espaço para você na minha vida, não. E aí, um Já dia... começou aí os problemas, os fantasmas que a gente cria, né? Exatamente. Assim, era impossível. Eu tinha meu trabalho para fazer... para você ser nutricionista, você tem que fazer estágio. Como é que eu ia fazer um estágio ganhando, sei lá, um salário mínimo? Como é que eu ia fazer isso, gente? Em casa, né? Eu morava sozinha, eu me bancava, é impossível. E aí, tá bom, ponto parágrafo, né? E aí um dia aqui em casa e tal, pensando, falei, cara, eu já estou sem uma renda, né? Porque eu já estou sem trabalhar. Se eu estivesse trabalhando, realmente deixar o trabalho para estudar, talvez eu não faria esse movimento, como eu falei, mas eu já estava sem trabalhar. Eu já tinha me organizado, você vai fazer essa pergunta também, né, de planejamento, provavelmente, como é que eu me planejei antes, mas assim, eu já tinha me planejado com meu marido para ficar sem trabalhar, para a gente não depender da minha renda, do meu trabalho sem casa. Então isso já acontecia. E, gente, e se eu... Aí um dia eu perguntei para ele, falei assim, olha, eu tava pensando num negócio aqui, o que você acha de eu começar a estudar nutrição, de eu entrar para a faculdade de nutrição? Ele falou, como assim? Eu tô em casa, tô à toa. À toa é Uhum. ótimo, né? Mãe de gêmeos, bebês, mas beleza. À Tô toa em não. casa. Hoje em dia, principalmente com Covid, as aulas são online, as aulas não são presenciais. Eu poderia fazer aqui do Foi sofá em de casa. 2019? Foi Ou 2020? 2019. 2019. 19? Ah, tá. Falei, eu poderia fazer a faculdade aqui do sofá de casa. Claro, é uma faculdade da área de saúde, precisa de dedicação, tem que estudar bastante. Não é publicidade, É. não é uma faculdade de publicidade, é uma faculdade bem mais puxada. Mas tudo bem, eu sou uma pessoa bem obcecada. Quando eu coloco um assunto na cabeça, eu assim, não descanso, eu fico incansável assim, para saber, para entender, para ir atrás. Eu falei, e aí? Assim, a gente tem a grana para pagar essa mensalidade da faculdade. Eu tô aqui em casa. O máximo que vai acontecer assim não, vamos trancar vamos experimentar um semestre. Não rolou. E foi isso. E aí ele falou assim, cara, aí ele me deu super apoio, achou muito legal. Eu falei, gente, é Ai, tudo que eu sempre quis, tudo que eu sempre quis. Eu sempre fiquei pensando isso na publicidade. Falei, poxa, se eu tivesse feito nutrição e tal, que legal que seria. Não dá. Realmente impossível, sem chance. Isso aí não é uma conversa, nada a ver, não tem sentido. Então foi quando eu lembrei disso, que parece que sei lá como é que veio assim, parece que estava lá guardadinho, estava esperando uma brecha para esse assunto aparecer. E quando ele veio, eu falei: Meu Deus, tá na minha cara o tempo todo. É isso que eu vou fazer, é claro, é óbvio. Na muito verdade, bom. podia ter começado antes. Se eu tivesse Né? tido esse estalo antes, Não, mas acho e que não tenho outra tempo. coisa, né? Muita gente tem preguiça de fazer vestibular de novo, entrar na faculdade. Quantos anos? 4 anos também? 4 anos também. Dá uma Ah, preguiça, mas, gente, se a gente pensar, passa tão rápido tudo. Assim, quando você falou assim, foi 2017, foi ontem. Pois é, 2017, 4 anos. Tem 4 anos de 2017 para cá, passa muito rápido, assim. Você passar piscou, rápido. aconteceu 4 anos. É verdade. Parece que foi ontem que eu tomei essa decisão e eu já estou indo para o meio da faculdade, assim, já Olha tem só. então, assim, metade já foi. E tem muita coisa para. Eu tô até angustiada que o tempo tá passando rápido demais, porque eu tenho muita coisa para estudar, muita coisa que eu quero aprender. Parece que a gente não dá conta, né? Eu É, entendo. E você, qual foi a sua maior dificuldade, assim, na época de realmente ir lá se matricular? Bom, vou realizar esse meu desejo. O que sabe aquela vozinha que fica ali? olha, Ah, não é qual uma foi a resposta sua vozinha? bonita. Não é uma resposta Hã? bonita, mas assim, não é uma coisa bonita que eu vou dizer, mas é um pouquinho de ego e de vaidade, sabe? Porque assim, Uhum. dá uma sensação que eu tava largando tudo, virando as costas para tudo que eu conquistei desde assim, eu fiz estágio desde o meu segundo período em publicidade. Eu sempre trabalhei muito. Eu sempre me dediquei pra caramba para ter chegado onde cheguei, para ter conquistado as coisas que eu conquistei, o respeito
na profissão, ter crescido, ter conseguido me estabelecer, ir para uma entrevista de emprego sabendo que, na verdade, a pessoa que está me entrevistando é ela que deveria me convencer a ficar lá, porque eu realmente era boa, competente. Quando você chega nesse estágio que você já é bom. Então, assim, isso, a gente tem um apego, né? Eu já estava num lugar que estava tudo bem, que eu tinha segurança, que eu já sabia o que eu estava fazendo, que eu era bem avaliada pelos meus clientes, dava tudo certo, tava assim, era um voo de cruzeiro com turbulência, porque era agência de propaganda, mas estava estável, estava tudo bem. E depois de fazer estágio desde o segundo período de faculdade, eu cheguei num lugar legal. Então, largar isso tudo Aí, parecia gente, assim. desapegar também, às vezes, é difícil, né? É difícil. Começar. E nesse meio do caminho, eu recebi dois e-mails do LinkedIn, inbox de agências grandes aqui do Rio, multinacionais, inclusive, me oferecendo vaga, né, para eu participar de processo seletivo. Tem uma vaga de coordenador, de supervisor, nananã. Aí, assim, dava aquele aperto do tipo, não, obrigada, não tô mais, não tenho mais interesse pela publicidade, agradeço o contato. Isso era difícil de responder, sabe? Não era fácil, não. Muito difícil. Então, o mais difícil para mim foi esse apego, assim, a parecer que eu estava sendo até ingrata, né? Depois de tudo, falar assim, não quero mais. E eu falei, será que e se eu arrepender, né? Nossa, vou ter perdido a oportunidade, será que eu vou conseguir me recolocar na publicidade se eu quiser voltar? Então, essa partezinha do apego mesmo com a profissão antiga, porque eu gostava muito também. E aí, mesmo assim, você foi, com o apoio do maridão, da família, Total, começou. muito. E como foi o início aí da faculdade e até você encontrar, até a gente se encontrar ali no. Porque a gente fez, gente, que eu falei no início da live, quando. Depois, se alguém quiser rever, mas assim, a gente se encontrou no início desse ano, né, Aline, na Isso. mentoria do Paulo Cuenca. E a Aline contou lá para todo mundo a história dela e você tinha essa questão, né, Aline, que você queria começar a exercer, mas você ainda não tinha o diploma, então assim, essa era a grande interrogação e seu grande desafio, né? Como encontrar um caminho sem ter o diploma, como exercer o que eu amo sem conseguir o diploma. Aliás, esse é o título da nossa live. Como é que foi isso para você? Eu acho que, na verdade, todo mundo. Eu não sei, é isso, essa minha obsessão, e eu tenho muita pressa com as coisas. Eu Qual poderia, o por seu signo, exemplo, Aline? eu sou libriana. Gente, não tem nada. Você tem alguma coisa de Ares, Eu. Capricórnio? Não, nada disso, na Não, verdade. não é Tenho. possível. Eu acho que é a parte da. Sei lá, o que eu acho que eu me identifico com Libra é a parte da vaidade, a parte da justiça e a parte da Uhum. indecisão, que apesar de, assim, eu sou muito indecisa porque eu pondero muito as coisas, mas a partir do momento que eu decidi, ninguém me segura, assim, vou Tá. obcecada. Mas não tenho Ares, eu tenho Touro, a minha parte carente, que é uma parte bem carente aí, mas não tenho esses Dona signos. trabalha com nutrição. Isso aí, exatamente, comiada, Mas e aí? Aí mas. você já estava na faculdade e Então, o que eu ia falar é o seguinte, porque essa minha pressa, eu acho que geralmente as pessoas começam a trabalhar as redes sociais como profissional liberal, assim, como autônomo, mas sei lá, mais pro meio da faculdade, ou quando tá próximo de formar, quando vai abrir agenda para pacientes. E eu já comecei a fazer isso no primeiro período, né? Eu acho que do mesmo jeito que na publicidade eu comecei a fazer estágio no segundo período, na nutrição, no primeiro período eu já falei, tá bom, então virou essa chave, a Aline publicitária deu uma morrida, agora virou a Aline nutricionista, e eu sei que para autônomo a gente tem que trabalhar as redes sociais, a gente tem que aparecer, a gente tem que conversar com as pessoas, gerar conteúdo. Eu quero começar a fazer isso agora, para quando eu me formar, eu ter minha agenda cheia, porque eu quero atender, e é isso. Então vamos começar. Então eu já comecei no primeiro período. E aí, na mentoria. só dividindo o conteúdo que você consumia, que você aprendia. Exatamente. Assim, compartilhando a minha jornada, assim, vem, olha o que eu tô aprendendo. Então, assim, tudo que eu ia estudando, que eu ia achando interessante, que eu tinha segurança, que eu sabia o que eu estava falando, com responsabilidade, obviamente,
eu ia dividindo. Eu comecei a dividir porque eu queria já contar tudo que eu estava vivendo, eu queria já dividir tudo que eu estava vivendo e queria ajudar no que eu podia, porque desde lá da publicidade, quando eu levava os meus potinhos, um monte de amiga minha perguntava, isso no lanche, mas por que não come só a fruta? Por que você come a fruta com queijo? Por que você põe proteína, não sei o quê? Então, assim, eu sempre fui uma conselheira extraoficial desses assuntos, eu falei, vou continuar fazendo isso. E aí, na mentoria do Paulo, como o Instagram começou a dar certo, foi legal, as trocas com as pessoas foram muito interessantes. De repente, gente que eu nem conhecia estava fazendo receita minha, estava comentando que eu ajudei de alguma forma, estava me contando que a pessoa ficou feliz de voltar para a cozinha. Assim, uns depoimentos, juro, muito emocionantes. Então, eu falei, gente, eu tenho que começar a fazer alguma coisa a mais aqui, além de só dividir, porque não vai dar para esperar me formar. O negócio está tomando uma forma que faltam, sei lá, 3 anos para eu me formar e eu preciso fazer alguma coisa. Então, o que eu posso fazer nesse meio tempo antes que eu me forme, né? E aí, assim, com muita... Eu sempre falo isso, com muita responsabilidade mesmo, porque eu sou uma acadêmica, eu sou uma estudante, então eu não posso prescrever dieta, eu não posso dar conselhos individuais de jeito nenhum, não tenho nem essa pretensão. Mas ensinar a pessoa a ajudar, na verdade, compartilhar os meus hábitos saudáveis, as coisas que eu faço para mim, as coisas que eu tô aprendendo, para se couber na sua vida, com se for legal, isso eu posso. Te ajudar a cozinhar, né? Assim, a Ana Maria Braga, a Rita Lobo ajudam todo mundo a ir pra cozinha. Então, elas não precisam ser nutricionistas para isso. Te falar como ler um rótulo, olha, isso aqui é mais saudável que isso aqui, porque aqui tá escrito isso e aqui tá escrito isso. Então, isso eu posso ajudar. Então, eu comecei a entender o que eu podia ajudar, mesmo sem ter o diploma ainda. Então, assim, o tema da live, precisa de um diploma para exercer sua profissão? Algumas profissões, sim, são regulamentadas, né? Um advogado não pode advogar sem ter a carteirinha da OAB, um médico sem ter o seu CRM, nem um nutricionista sem ser um nutricionista de fato formado. Então, jamais vou fazer qualquer prescrição, dar consulta, nada disso. Mas o que eu posso te ajudar no seu dia para você ter uma vida mais leve, mais fácil, te falando das coisas que eu faço, as coisas que eu aplico. Como é que eu posso te ajudar no mercado a escolher um produto melhor que o outro, com informação simples, com coisas básicas. Então, assim, eu peguei muito essa missão. Importante, né? No ano passado, eu lembro que eu buscava muita receita para aumentar a imunidade, e aí eu fazia vários sucos. Aprendi a fazer suco, cúrcuma, com gengibre, com não sei o quê. Ia colocando tudo e aprendia, gente, na internet, aprendia com pessoas que eu ia conhecendo, né? Não necessariamente nutricionistas. Exatamente. A troca de informação é muito gostosa aqui, né? Isso, gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu teve uma coisa que viralizou aí esses tempos, um tempo para trás, aí de uma galera brava, tipo assim, agora então, para você ser bom profissional, você tem que estar na rede social, você não sei o que absurdo, você estuda, faz mestrado, faz doutorado, e aí a menininha que faz dancinha no TikTok, faz dancinha nos Reels, tem mais... Para mim isso é uma besteira enorme, porque assim, a competência vai existir ter na rede social ou não. Aqui você só conta e divide e troca ideia. Divulga, né? Antes, pouquíssimas pessoas tinham dinheiro para divulgar, sei lá, numa revista, na televisão, ou para fazer panfleto, para distribuir na rua, né? Meu consultório fica ali e tal. Antes, pouquíssimas pessoas conseguiam, né, fazer isso. Agora, com as redes sociais, muita gente pode fazer. E então, assim, aí falou assim, não, mas é só você dar um Google, porque você consegue fazer seus posts e seu conteúdo dando um Google. De jeito nenhum, né? Assim, de jeito nenhum, porque isso não é sustentável. As pessoas sabem, as pessoas sacam quem tem autoridade, quem está falando com propriedade de alguma coisa, e quem aplica na vida. Se eu ficasse falando sobre um assunto e mostrasse nos stories outras coisas, os meus amigos próximos vissem que eu faço outra coisa completamente diferente, isso não é sustentável. Tem que ter uma coerência do que você fala com o que você faz. E aí você vai mostrando que é de verdade, que é você, as coisas que você pensa, que você se identifica. E aí as pessoas também, porque assim, por exemplo, na nutrição você tem várias linhas, né? Tem pessoas que falam que leite inflama e, enfim, vários mitos de nutrição, que jejum intermitente é o que emagrece. Perguntar. Hoje, lá na sua turma, né? Porque assim, eu acredito, gente, que tem espaço para todo mundo. Não existe essa coisa
e qualquer um Exatamente. consegue ter o espaço, né? É, óbvio que não dá para todo mundo ser o Neymar, né? Ser a Gisele, aí não, mas assim, eu acho que dentro de uma gama enorme tem muita gente precisando de ajuda e todo mundo pode ajudar. Agora, lá na sua turma, a galera, porque assim, você fez publicidade mais ou menos na mesma época que eu, né? Ninguém falava de a gente tinha Orkut. Lembra do Orkut? Não, Total. E não era tinha. pura, Mas pura agora brincadeira, né? Não era nada, não tinha nada profissional por lá, era só não, pra não gente se tinha. distrair Só tem aquelas comunidades loucas que eu adorava, também. de vídeo aqui. Mas hoje, as meninas que estudam com você nutrição, você sente que elas já estão preparando as redes, já estão com esse pensamento de focar em rede social e escolher uma bandeira e se dedicar a isso ou não? Como é que é Olha, a, tem de a tudo. formação É, dessas com a pessoas? história da pandemia, a gente tem pouco contato, né? A Hum. faculdade Mudou, né? totalmente, é muito louco. A gente nem, É. eu encontro com essas pessoas nas aulas práticas, que são poucas, e a gente se fala muito rapidamente. Então, realmente, assim, Ai, a relação. E o que pra gente que é uma segunda graduação, não tem muito problema, mas eu imagino que se fosse a minha primeira, aquela interação toda, né? uma Você ir pro pena, bar com a né? galera, Uma pena. não Não, saía tem. da faculdade todo dia pro bar, né? Exatamente. Ia Mas fazer isso uma eu falta. acho que Mas, vai acabar realmente. tá muito diferente. Então, eu tenho pouco contato, mas é engraçado porque quando eu conversei com algumas, você vê que tem dois pensamentos, duas formas de pensar realmente totalmente diferentes. Tem gente que tá aí, tipo assim, não, eu adoro, eu já tenho a minha galera, eu converso, eu coloco lá as coisas que eu tô aprendendo, que eu acredito. E tem a outra que torce o nariz, que ainda acha, assim, um absurdo você estar fazendo isso, sabe? Principalmente professor também. Os professores são super, maioria bem Ficam, contra, né? assim. Do tipo, Eles né? sabem que você tá na internet? Não, mas não, a gente também não tem muito contato, mas alguns que você vê no discurso deles, do tipo que essa galera que está estudando, compartilhando, que não era para estar, que eles são contra, e porque eles mesmos não fazem, né? Essa galera acadêmica acaba que é muito poucas pessoas vão para as redes sociais e tal. É mais quem tá na lida ali com o Mas consultório, etc. agora vão lançar uma faculdade de pedagogia online. Só para É, professores que querem se dedicar a cursos olha online. só. O que, Legal, né? assim, é sensacional, porque o que tem de curso agora, né, assim, é o futuro, você estudar do sofá da sua casa. Não vai As mudar pessoas mais perdiam 1, 2 horas de deslocamento, né, fazendo nada, fazendo isso. horas perdidas do dia, o que você faz com isso, né, eu acho sensacional, tudo que a gente puder estudar de casa. Não, muito. Aí, Aline, como é que foi para você estruturar o seu projeto? O projeto que você tem hoje, que você já vai contar pra gente. Tá Mas bom. a gente sabe que você partiu de uma dificuldade, né? Que você não podia Isso. consultar, né? Assim, Uhum, mas que você queria já começar a faturar, ter qualquer receita com todo esse trabalho que você vinha fazendo na rede social. E exatamente. é super justo e você fez muito bem. Então, conta aí pra gente como é que foi para você estruturar isso aí. Olha, para mim, eu acho que o primeiro ponto para todo mundo é escutar o que as pessoas querem. Não adianta nada eu fazer um curso lindo, maravilhoso, incrível que ninguém quer comprar. Uma maravilhosidade que vai ficar lá na prateleira sem ninguém adquirir. Então não tem sentido. Então a primeira coisa é escutar realmente essa dor das pessoas. O que as pessoas, o que elas têm dificuldade e que problema verdadeiro você pode resolver na vida delas. Assim, você precisa resolver um problema. É, Você tem que oferecer uma solução de uma coisa que elas estejam precisando. Então, eu sempre abri caixinha de pergunta, eu sempre coloquei enquete, e eu percebi durante esse tempo que toda vez que eu falava de cardápio, de solução para o seu dia a dia, para você parar de pedir iFood, de coisas para facilitar, para você ir para a cozinha, para comer saudável, uma comida que você preparasse rápido, era sucesso. Então, por exemplo, teve alguns domingos que eu fiz assim, cinco sugestões de cardápio para sua semana. Aí eu falava, segunda faz isso, terça faz isso, quarta faz isso. Esses posts bombavam, era muito sucesso. Assim, eles tinham muito salvamento, Sabe compartilhamento. uns vídeos em time-lapse no Pinterest que eles colocam assim: prepare a comida da sua semana em 5 passos. E aí é o frango, os legumes, aí tem. Só que aí eles fazem muito rápido, e aí Uhum. o frango
tá, para cada dia tá com um tempero diferente. Gente, isso é muito legal. Sim, que ótimo. Eu, Não, nunca vi, quero ver. eu vou mandar para você. Me Vou mandar. manda. Não, é uma super dica para você fazer rios, cara. Não, Muito. e é exatamente essa pegada, assim. Eu queria mostrar, por exemplo, como é que você repetia a comida de um dia para o outro, sem ficar com cara de prato repetido. Isso tudo para buscando saúde, que é assim, não adianta, não vou falar para você fazer uma lasanha com uma pizza de Uhum. pepperoni no outro dia, não. É comida saudável, gostosa, porque para mim também comida tem que ser gostosa, tem que ter sabor, assim, não adianta vir comer aquela comida insossa de hospital para resolver sua vida. Então foi aí que eu pensei, falei, gente, isso é uma coisa que eu posso ajudar, é uma coisa que faz sucesso, é uma dor das pessoas essa história do que fazer. O que eu vou Gente, fazer segunda? O que eu vou fazer terça? O que eu vou fazer quarta? Pensar em cardápio. Sempre que eu falava assim, qual que é a dificuldade para você cozinhar? É que você não sabe cozinhar? É que você não tem tempo? Ou é que você não tem ideia e faz sempre os mesmos pratos? As pessoas respondiam. Eu não tenho ideia, faço sempre os mesmos pratos. Todo dia eu faço as mesmas coisas. Eu não consigo. Eu, assim, fico, meu Deus, que saco. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer depois de amanhã? Então, entregar um cardápio para essas pessoas foi a forma de eu pensar assim, então, deixa eu raciocinar para você. Eu vou pensar, te entregar isso pronto e você vai aplicar. Então, se você vai para a cozinha sem ter que ficar se estressando, eu já vou te dar uma lista de compra semanal. Você vai para o mercado uma vez por semana, você não vai ficar indo também todo dia. Você vai para o mercado uma vez por semana. não gosto de cozinhar, gente. Eu sou essa pessoa, eu não gosto de cozinhar. Se eu tiver que cozinhar, eu vou fazer um miojo. Eu sou uma pessoa muito, muito má. Assim, Não gosta e tá tudo bem, né, gente? Não só que eu problema, também, assim, eu preciso cuidar do meu corpo, eu não gosto de me ver gordinha. Então, assim, eu tenho que aprender a ter uma alimentação mais saudável. Então, esse tipo de serviço que você presta é maravilhoso. Porque se você falar assim pra mim, Carol, para só seu domingo de manhã, faz isso, isso e isso, você vai ter comida até sexta. E Então, pronto, é gente, isso. entrou a fada madrinha na minha casa. E se você quiser fazer diariamente também, você vai gastar 30 minutos do seu dia. Assim, 30 minutos na segunda, 30 minutos na terça, 30 minutos na quarta. Você Olha, também, às vezes, você não quer ficar 4 horas na cozinha. Você precisa de 30 minutos. E você não vai ficar pensando o que eu vou fazer. Isso já tá pronto. Você já vai pegar e já vai fazer. E tá muito sendo legal. super legal. Essa é a primeira turma que tá rodando. São 4 semanas de prato de cardápio por todos os dias. Como A é gente que tá é? na segunda São vídeos semana. gravados ó, a Jéssica falou, nem todo mundo consegue mudar cardápio, mas dá para fazer. Dá para fazer o quê? Não sei o que você quiser Regrado. dar. Bom, É. depois manda aí. É. Mas assim, me conta, o curso a pessoa assiste, são encontros com você uma vez na semana, como é que é? Não, na verdade, a pessoa tem uma autonomia total para ela fazer no tempo dela. Porque até muita gente que comprou falou assim: eu vou viajar de férias, eu não vou conseguir fazer em tempo real. Eu falei: não, isso é para você. Você aplica quando você quiser, no seu tempo, do seu jeito. O que eu entrego para essas pessoas? Uma vez por semana, na quinta-feira, eu entrego tudo referente à semana seguinte. Então, ela vai receber a lista de compras, ela vai receber as receitas, ela vai receber os vídeos das receitas, ela vai receber um PDF impresso com tudo. Então, assim, na quinta-feira ela já tem a semana que vem dela toda pronta. O que ela precisa fazer? Porque ela tem que fazer alguma coisa, porque eu não vou na casa dela cozinhar, né? Ela precisa ir ao mercado uma vez por semana, fazer essas compras. E todos os dias, 30 minutos para preparar o que está ali escrito. Então, é isso. Se eu quiser, eu posso cozinhar tudo no domingo. Pode. E se você Tá. quiser também, assim, eu quero fazer na segunda, na terça enchi o saco, vou pedir um iFood. Na quarta, vou almoçar na minha mãe. Na quinta, eu voltei. Na quinta, eu vou fazer. Você pode fazer. E também você pode recombinar essa história aí do seu jeito, você vai ter combinações infinitas para sempre. Então, E na tem verdade, gente, você vê que, olha só, a faculdade de publicidade fez muito bem para você, Aline. Olha sem só dúvida. o produto que você criou, que incrível. Sem Muito, dúvida, olha, gente. parabéns. Não, e eu tenho certeza que, assim, quando eu tiver no meu consultório, o jeito que eu vou lidar com os clientes, com os pacientes, a parte da publicidade vai fazer toda a diferença, porque é uma escola, Muito legal. realmente. Eu Porque, acho que todo gente, mundo devia fazer olha, publicidade. eu já fui em várias nutricionistas para tentar me regrar, porque eu gosto muito de fast food. Eu sou a Também pessoa, gosto. aquela que sai de madrugada e tem que comer algum inferno Um na podrão. rua antes de voltar, entendeu? Eu sou cachorro quente, maravilhoso.
Mas, e eu não conseguia mudar, assim. Não é que eu esteja, assim, precisando emagrecer, mas eu queria muito conseguir segurar esse meu paladar. Eu acho que, na verdade, eu cresci assim e hoje o meu paladar vai sempre para esse tipo de escolha, sabe? E quanto mais a gente come essas comidas que são de fast food, etc., que é cheio de glutamato monossódico, cheio de coisinhas que tem um sabor, que não é o sabor natural da comida, não é o sabor natural de um arroz com feijão, com bife, por mais que seja uma delícia arroz com feijão, bife, batata frita na airfryer, é, Para não é não dá. igual você comer um Big Mac, né? O negócio É isso, tem ali gente. os Não precisa. sabores que é. Eu gosto do de verdade. Eu gosto daquele, nem precisa ser Big Mac, não. Eu gosto daquele da esquina, sabe? Uhum, uhum. A pizza da Pizzaria Guanabara, aquela que é toda que parece um pão, assim. Então, eu acho assim que você conseguir ter uma orientação, assim, Aline, do que fazer, isso aqui vai ser bom para você, para te ajudar a criar um hábito. Porque se Exato. você conseguir seguir junto com, né, com o seu programa, são 4 semanas? São 4 semanas, exatamente. Em um mês, eu vou fazer seu curso, Aline. Com certeza. Olha, Estou... e assim, eu te falo, é comida gostosa de verdade. É isso, é óbvio que não vai ter o sabor da pizza do Pizzaria Guanabara, claro que não. Mas é gostoso, a comida é gostosa. Eu não gosto, por exemplo, de legumes no vapor. Mas você já fez legume queimadinho na manteiga, assim, que ele fica com aquelas crostinhas e coloca um gergelim, sabe? Assim, uma coisa que seja crocante, que seja gostosa, que tenha gosto de azeite, que tenha gosto de manteiga, que seja gostoso de fato. E não tem problema nenhum Você fica para caloria ou não? Você monta esse cardápio, você não tá nem aí para... Esse É saudável. Mas ele tem uma divisão. Todos os pratos, ele tem uma proteína, um acompanhamento que é uma fonte de carboidrato e vegetais. Ele é dividido em 3 partes. Então, todos os dias você tem metade do prato sendo vegetais, metade do prato sendo proteína, metade do prato sendo esse carboidrato. Não tem a contagem de calorias, mas ele é hiper balanceado. Você não vai comer uma batata com macarrão, com uma farofa, sem nada, nenhum verdinho no seu prato, entendeu? Sempre vai ter esse balanço. Assim, tem macarrão, tem farofa, tem arroz com brócolis, tem uma carninha de churrasco, mas tem os legumes grelhados, tem o brócolis queimadinho, vai ter um salmão que é mais saudável, mas aí ele vai ter um molho de laranja, também assim, super suculento. Então tem. Tô com água na boca aqui. Aline, e quando que você se forma para começar a atender a gente? Pois é, daqui 2 anos ainda, meu Deus, gente. 2 anos ainda. Tô correndo. 2 anos. Então, por enquanto, a gente vai ter que comprar os seus cursos, ficar bem bonitinha. E quem quiser entrar em contato com você, Aline, como é que faz? Ó, o meu arroba é o Aline Bitten. Aline Bitten com 2 T's. Então, assim, Aline, B-I-T-T-E-N de nariz. Aline Bitten. Tá. Vou deixar aqui nos comentários o seu link. Lá e aí as pessoas podem ir lá, tirar e lá tem a fila de espera também desse método que chama Cozinhe Sem Desculpas, porque a gente não tem desculpa para ir para a cozinha. E tem a fila de espera porque da primeira vez, por exemplo, agora eu abri só 5 vagas. Então, assim, foi entender como vai funcionar, né? Foi bem rápido. E eu queria estar próximo, sabe? Eu quero tirar dúvida. Quando você for pra cozinha, falar assim: meu Deus, minha carne saiu um caldo esquisito, o que eu faço? Várias pessoas eu respondo em tempo real. Ela tá na cozinha, eu tô conversando com ela no direct. Então, eu queria ficar bem próxima das pessoas. Então, foram 5 vagas. Eu acabei vendendo 8, porque mais gente pediu, veio o pessoal depois. Eu falei: tá bom. E aí, fechamos com 8. A próxima provavelmente vai ser um pouquinho... Como é o atendimento no curso, Aline. A gente acabou... Eu falo tanto que você não deixa... Eu também, né? Não, é que eu falo muito. Vai, fala aí do seu curso. Então, ele acontece no Instagram, num perfil secreto, que é o perfil do Cozinhe Sem Desculpas. E lá todo dia a gente tem postagem diária. Então, todo dia eu coloco o prato do dia, dou uma dica de alguma coisa. Então, por exemplo, se leva alho, eu te falo alguma coisa para você cortar caminho aí, ter uma coisa mais fácil. Se tem uns vegetais que a gente usa, que já vem picados, da marca X, eu já divulgo. Então, assim, todo dia eu dou alguma dica extra, além das coisas que vem. E lá é um canal de bate-papo mesmo com essa galera. Então, a gente tá junto, a gente tá cozinhando junto. As pessoas me mandam foto de como que ficou o prato, me marcam, tiram as dúvidas de como foi. Então, a gente tá ali o dia inteiro
falando. Aí outro dia alguém falou assim, eu não gosto de tal coisa. Por exemplo, eu não quero comprar, tem um prato que leva óleo de gergelim. Eu não queria comprar o óleo de gergelim para usar só nisso. Eu sei que depois vai ficar aqui na despensa, eu não vou usar mais. Posso usar azeite ou manteiga? Aí eu falo, usa esse, não sei. Então, assim, a gente fica meio que cozinhando juntos ali esse tempo todo. Durante essas 4 semanas, principalmente, que vai ter postagem diária. Mas depois dessas 4 semanas, as pessoas têm acesso a 1 ano ainda nesse Instagram fechado. Então, durante 1 ano, eu tô lá para tirar então, as dúvidas outras de turmas tudo. que entrarem, elas vão poder se comunicar ali. Exatamente. E você se comunica por DM com elas, né? Porque ele não tem Ou comentário. Se quiser na postagem ficar pública para todo mundo, pode colocar na postagem, mas se a pessoa quiser me contar ali no privado, a gente conversa por DM também. Então, por ali acontecem todos os papos. E aí, para a próxima turma, provavelmente vão ser poucas vagas também. E para não acontecer o que aconteceu dessa vez, eu já tô abrindo uma lista de espera, que tá lá o link na minha bio. Porque quando eu for abrir, eu vou avisar primeiro essa galera. Sobrou vaga, eu abro para todo mundo. Então, quem tiver cadastrado lá no link da bio, eu aviso primeiro quando for ter, quando vai acontecer, mas eu imagino que aí no início do ano deve acontecer de novo. Maravilha. Você deve lançar em janeiro, é isso? Depois de Natal. Exatamente. Acho que janeiro é uma boa, né? Virada de ano. Comeu todas as gorduras do mundo. Faremos o curso da Aline, gente. E eu tô pensando aí também um outro em breve para pensar sobre essa história de calorias também, que você citou. Eu adoro. De ter assim, do tipo... Eu fiz um post esses dias que eram, assim, três opções de jantar de até 350 calorias. Então, por exemplo, tô pensando em alguma coisa de pensar no café da manhã, almoço, jantar, com opções para você montar. Você podia pensar, assim, sei lá, 3 coisas para 3 personas diferentes. A pessoa que gosta de fast food, a pessoa que não come carboidrato, né? Por exemplo, que eu com essa coisa de caloria, às vezes eu troco o jantar por um pedaço de bolo de chocolate, gente. Assim eu sou feliz, entendeu? Então, assim, pense nessas pessoas também que foram criadas nos anos 80 e que colocava bono no feijão. Tá? É isso. Bono no feijão, gente. Você tá falando sério? Falando sério, porque eu não comia feijão, aí minha mãe colocava um bono no feijão para eu poder comer. Essa era a minha brincadeira. Acabou, ninguém nunca vai superar isso. Lembra de skinny? Você lembra de skinny? Lembro muito. Aquele que parecia um fandangos? Parecia o fandango, só que é muito mais gostoso. E lembra do mineirinho? Não. Esse porque mineirinho é um refrigerante daqui do Rio. Eu não sei se em Minas tinha. Eu acho que ele imita o mate-couro, talvez. Porque mate-couro é tipo um guaraná. É tipo um guaraná? Não, é tipo uma Coca, tipo uma Pepsi. Então só que é bem doce, é açúcar puro. Então deve ser tipo Guarapã. Não, eu vou ter que mandar para sua casa. Como assim você nunca experimentou mineirinho com esse nome? Maravilhoso. A fábrica é em São Gonçalo, inclusive. Bom, e eu sou essa pessoa que comia mineirinho com skinny e sou muito feliz assim. Mas hoje eu posso, que minha idade já não permite. Mas, na quantidade certa dá pra comer tudo, gente. Esse é meu mantra. Quem come pouco de tudo, come de tudo um pouco. Então, assim, eu também adoro fast food, gosto de comer essas coisas. Comendo um pouquinho de cada coisa não tem erro, gente. Não tem terrorismo alimentar. Não precisa cortar nada da sua vida. Só maneira na quantidade e na frequência, que dá pra comer tudo. Tem que ter equilíbrio. A Jéssica colocou aqui, a Camila ri da minha cara, Jéssica. Você pode comer, só não pode exagerar. É isso, gente. Equilíbrio na vida é tudo. Aline, muito obrigada. Estamos há 50 minutos aqui de live. Tinha falado com você meia hora, mas papo delícia. Meninas, procurem @ Aline Bitem, com 2 T's. Eu vou deixar aqui também. E é isso. Parabéns, Aline, pela criatividade, pelo produto. Muito legal, viu? Obrigada, Carol. Obrigada pela oportunidade, também pelo convite. Fiquei super feliz. Eu também sou super tagarela. Adoro falar sobre isso. Adoro falar sobre nutrição. E se eu tiver coisas novas aí para divulgar, eu te conto. Quem sabe? Me conta e você volta. Tá bom? Obrigada, Carol. Beijo, gente. Boa noite. Beijo, pessoal.